Vamos lá? Esperar o pessoal entrar. Vamos lá. Isso aí, o pessoal entrando. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Vamos lá, vamos entrando, vamos esperar o professor Pedro Nogueira entrar. Eu já incluo ele aqui assim que ele pedir o ingresso. Vamos lá. E aí, Olavo, tudo bem? Tranquilo? Como é que vai a nossa Ribeirão? Hoje, Fernando, hoje a gente vai conversar sobre negócios jurídicos processuais atípicos. Tá? Então esse vai ser o tema hoje da nossa conversa. Pedro aqui já está aqui, já vou pedir para ele entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Deve estar entrando aí em muito breve. Opa, ó a fera aí. E aí, Pedro? E aí? Tranquilo? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Levando, Beleza. né? Levando aqui nesse isolamento, né? Pois Aprendendo é. aí esse novo jeito de viver, né? Pois é. Espero que não seja definitivo, né? Ah, não. Uma hora a gente supera. Só agora que tá mais nervoso, né? É. Mas acho que muita coisa vai ficar, viu? Muitos É, hábitos aí desse período vão ficar. não é verdade. Eu até agora fiz uma live agora às 17 horas. E aí, antes de começaram as perguntas. Aí alguém, você vai continuar fazendo live depois que voltar ao normal? Eu falei, vamos, né? Eu acho que esse negócio de live a gente vai Isso aí não. incorporar aí no nosso dia a dia, né? Eu também acho. Também acho que essa é uma das coisas que não. É um caminho sem volta. É, é E bom, você tem né? feito muitas lives, né? O rei das lives, você. Pois é, né? Não, eu perco, pelo menos para uma pessoa que eu conheço, que é o Pamplona. O Pamplona, ele faz. Um dia eu fiz uma live com ele, ele ia fazer 7 lives naquele dia. Poxa. Ele já tinha feito 58 lives. Tipo assim, eu falei, meu, você tá doidaço. É, Eu não, eu faço uma média de 2 por dia e já tá suficiente. já está de bom tamanho. Tá bom de bom tamanho. Bom tamanho. Mas Mas suas deixa. lives são suas lives muito boas. Você sabe que eu prestigio quase todas, né? Sempre que eu Eu posso. vi. Né? Ontem eu não pude participar, que eu estava fazendo outra live, mas coincidiu com o horário, né? Mas suas lives são fantásticas, viu? Boa, valeu. Hoje com certeza será. Deixa eu te apresentar oficialmente. Hoje a gente está aqui com o professor Pedro Henrique Nogueira. Ele é pós-doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Federal da Bahia, professor da Universidade Federal do Alagoas e é o atual presidente da ANEP, Associação Norte-Nordeste dos Professores de Processo. Né? Advogado, consultor jurídico, e está aqui hoje para conversar com a gente a respeito dos negócios jurídicos processuais atípicos, né? Porque foi sobre essa matéria. Foi o seu mestrado ou doutorado, Pedro? Doutorado. O doutorado que ele escreveu a respeito desse tema. E aí foi interessante que quando a gente começou a conversar sobre o tema, ele falou, você quer fazer um corte aí para negócios jurídicos atípicos? Então, eu acho que seria legal se você começasse justamente por essa distinção para a gente justificar o corte que a gente fez de análise hoje. Maravilha, vamos lá. Primeiro quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui batendo um papo contigo. Para mim, você é um cara, além de sujeito sensacional, é uma referência no processo civil brasileiro, então é um prazer estar aqui contigo. Né? E não poderia deixar de vir um convite teu, é uma ordem, é uma intimação. Mas, em relação ao tema, Daniel, é curioso porque quando a gente fala em negócios processuais hoje, é praticamente intuitiva a associação com o artigo 190 do Código, o atual 190 do CPC, que trouxe realmente essa abertura para a tipicidade na negociação processual. E muitas vezes as pessoas esquecem dos típicos, né? E agora, de fato, os negócios atípicos representam
o objeto de especulação no novo código, porque os limites realmente são muito amplos. Né? E o que são esses negócios atípicos? Como é que a gente pode diferenciar um negócio típico de um negócio atípico? Essa distinção parte da premissa de que o negócio típico já vem estabelecido na lei, em sentido amplo. Né? Então, o sistema pré-estabelece qual é o negócio jurídico, quais são seus requisitos. E os negócios atípicos não vêm previamente definidos no sistema jurídico. Eles resultam do exercício dos poderes que decorre da cláusula geral de negociação processual, que é o artigo 190 do Código. Então, essa é a distinção básica. Existem negócios, hoje, no nosso sistema, típicos e atípicos. São muitos os negócios típicos. São muitos. Eu vou aqui apenas exemplificar, já que não é objeto da nossa conversa, mas só para contextualizar. Por exemplo, o acordo para a escolha do perito, a perícia consensual, lá no artigo 471 do Código. O próprio saneamento compartilhado. Então, é um acordo também típico, está lá no 357 do Código. O acordo para suspensão do processo, 313. São acordos típicos. Eu até brinquei numa palestra que eu dei aí em São Paulo, na ASP, eu fiz essa conta. São mais de 50 negócios processuais extraídos do Código. Eu até fiz a brincadeira que são 50 tons de negociação processual. E eu fiz essa alusão porque o livro e o filme tratam justamente de uma espécie de negócio processual, não de negócio processual, mas de negócio jurídico. Né? Enfim. Acaba com mal, mas não é processual, né? Não é. Mas o negócio é excêntrico. Né? Muito excêntrico. E eu fiquei com isso na cabeça porque quando o Código ainda estava na fase de tramitação legislativa, quando a gente sugeriu a inclusão da norma que hoje corresponde ao artigo 190, eu recebi muitos comentários, amigos, pessoas diziam, isso aí é algo excêntrico, isso aí é coisa que não vai funcionar, vai ser a parte esquecida do código. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? E quando assisti o filme, eu fiquei, poxa, só estão dispostos a celebrar um contrato dessa natureza, né? Aqueles contratos os mais bizarros possíveis. Imagina um acordo para suspender um processo ou um acordo para reduzir um prazo processual. Então, eu fiz essa brincadeira para mostrar que os negócios processuais não são tão excêntricos quanto parecem. E hoje a realidade nos mostra que eles estão presentes. Né? Pelo menos eu posso testemunhar, posso compartilhar aqui minha experiência como advogado também. E tenho feito e participado de vários negócios processuais atípicos. Né? Então, a distinção basicamente é essa. Enquanto os típicos estão definidos, os atípicos não estão previamente capitulados, ou seus requisitos não se apresentam previamente delimitados no ordenamento jurídico. E duas curiosidades, Pedro. A primeira você comentou que seriam 50 negócios jurídicos típicos no CPC de 2015. A maioria são inovações ou eles já estavam conosco no Código de 73? Muitos já estavam. A exemplo do acordo para suspensão do processo, já estavam. Né? No artigo 265 do Código anterior. A eleição do foro, a convenção de arbitragem, os mais conhecidos, os mais citados. Né? Suspensão de audiência. Suspensão de audiência, desistência de oitivo de testemunha. Então, uma série de negócios que já existiam antes. Né? Pacto de impenhorabilidade. Fazer um acordo para afastar uma possibilidade de penhora de um bem. E a partir do momento que a gente consagra o que hoje é considerado uma cláusula geral de negociação jurídica processual, que é o artigo 190, continua a ter sentido essa convivência, negócios típicos e atípicos? Não seria mais razoável imaginar que o 190 desse conta completamente do recado? Pois é. Me parece que essa divisão ainda é útil. Muito, muito interessante a sua pergunta. E por que essa divisão se justifica na atualidade? Porque existe um regime jurídico diferente, especialmente no que se refere ao controle de validade. Se você observar lá o parágrafo único do artigo 190, estabelece alguns requisitos que são próprios dos negócios atípicos. Eu não posso estender esses requisitos de validade para os demais negócios, os típicos.
Então, é importante ainda definir e diferenciar uma coisa da outra, porque os regimes jurídicos não são iguais. Então, isso é útil, essa classificação é útil do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático também. E essa ideia de cláusula geral, ela surge só com o CPC. Essa é a grande novidade do CPC. Eu, particularmente, acho que uma cláusula geral, no sentido próprio do termo, surge com o novo CPC. Mas havia quem defendesse a existência de atipicidade negocial a partir do artigo 158 do Código de Processo Civil anterior, que na verdade é uma reprodução, uma reprodução não, mas é uma regra praticamente idêntica ao que hoje nós temos no artigo 200. O artigo 200 se limita a dizer que os atos, as declarações de vontade das partes, produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos processuais. A gente tinha uma regra praticamente idêntica a essa no CPC 73. Então, alguns tiravam dessa regra uma cláusula geral de negociação. Eu, particularmente, eu escrevi sobre esse tema antes, do novo CPC, eu não via aí uma cláusula geral de negociação, mas eu confesso que eu já defendia a possibilidade de negociação, mesmo atípica, mesmo sob a vigência do CPC 73. Agora, claro, com muito mais limites do que nós temos hoje. O sistema do Código 73 era muito mais fechado à negociação processual, porque você tem um universo de normas cogentes muito maiores, enfim, e nós não tínhamos o 190. O 190, de fato, é um ponto fora da curva, em termos de abertura para negociação. E embora a gente fale muito do 190, a gente também não pode esquecer do artigo 3º, parágrafo 2º, que é uma norma fundamental do Código, que estabelece a prioridade da autocomposição. Então, diz o artigo 3º, parágrafo 2º, que o juiz deve prestigiar a solução autocompositiva. E dentro desse universo de soluções autocompositivas, nós incluímos a autocomposição processual. Porque a gente, quando pensa em autocomposição, é natural que nosso raciocínio gire em torno da autocomposição material. Mas existe a autocomposição processual. E esse regime também se aplica a ela. Portanto, quando a gente fala que há um dever geral do juiz de respeitar e priorizar a autocomposição, isso também se aplica à negociação processual. Isso nos ajuda, Daniel, a resolver uma série de problemas práticos, importantes, teóricos e práticos. Como, por exemplo, em que medida o juiz se vincula a uma negociação processual? Isso é um grande tema. Por exemplo, se eu faço um acordo para restringir as provas do processo, eliminar determinado meio de prova, beleza, eu fiz lá o acordo, coloquei uma cláusula no contrato, ou mesmo na pendência do processo, nós formalizamos esse ajuste. Excluímos, por exemplo, a produção de prova testemunhal. Mas se o juiz quiser ouvir uma testemunha, ele pode fazer isso de ofício, já que o 370 possibilita o juiz determinar os meios de prova necessários ao julgamento do mérito. Então, essa norma fundamental que é imposta ao juiz para que ele respeite a autocomposição, me parece que é um elemento muito importante na interpretação dos negócios processuais, especialmente no que se refere a essa relação que às vezes é tensa, né, entre as partes e o juiz. Em que medida eu posso estabelecer um acordo e o juiz deve respeitar esse acordo. Né? Isso é um dos grandes temas. Né? Eu quis provocar e levantar essa bola porque eu sei que esse é um dos temas mais nervosos, especialmente em matéria probatória. E a gente não tem ainda, né, nenhuma jurisprudência, nenhum precedente. Tem precedente. Tem precedente. Já? Nós temos um precedente, até cito no meu livro, tem um precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá. Embora ele não percorra, foi um julgado que examinou a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, as partes negociaram como seria a distribuição do ônus da prova, e o que chegou à discussão judicial foi em que medida essa inversão negocial vai impedir o juiz de, por exemplo, distribuir o ônus da prova dinamicamente. E o entendimento do tribunal foi que aquele acordo feito pelas partes deve prevalecer. É claro, esse é um tema polêmico, né? Um tema polêmico e assim, você fez essa pergunta sobre os precedentes, mas considere que em muitos casos
nós não teremos formação de precedentes, porque em muitos casos o juiz não vai querer exercitar ou tentar exercitar o poder de determinar a produção de provas. Simplesmente o juiz pode acolher o que foi negociado e aquele negócio jurídico produz seus efeitos. Então, para que a gente tenha um precedente, é necessário que o que foi negociado não seja cumprido, quer pelas partes ou desrespeitado pelo juiz. Né? E aí já vai ter um outro problema, né? Porque se o juiz... Aí eu já posso, já que a gente está no tema, se o juiz, por exemplo, ele falou, olha, eu tenho um poder instrutório, vocês não podem dispor sobre um poder que é meu, que não é de vocês, então, vocês querem abrir mão da prova, vocês não vão produzir, porque vocês falaram que não querem, mas eu quero e eu vou produzir. Então, basicamente, ele indeferiu, não sei, o termo não seria nem esse, né? Mas ele simplesmente não acolheu o negócio jurídico, ou tornou o negócio jurídico ineficaz, sei lá. A linguagem aqui vai ser o que menos me interessa. E como é que funciona a recorribilidade dessa decisão? Você entende naquelas interpretações mais ampliativas, ou dentro da tal da taxidade mitigada, que teria um agravo aí para ser interposto? Vamos lá. Dois pontos importantes aí na sua colocação, que foi excelente. Primeiro, em relação à recorribilidade, eu acho que não há, nesse aspecto, como elastecer aí o 1015 e permitir o agravo. Na minha opinião, não caberia agravo dessa decisão. Na versão do projeto do CPC que tramitou, que foi aprovado na Câmara, havia uma previsão expressa que contemplava lá agravo de instrumento contra a decisão, salvo engano, que não... Eu não lembro, não recordo aqui qual era o termo utilizado, mas se referia expressamente ao negócio processual que não era observado pelo juiz. Só que esse texto não foi aprovado, acabou que o Senado eliminou essa previsão. Então, me parece que seria um pouco forçado tentar, ainda com aquelas teses de interpretação extensiva, que são muito bem construídas, né? Mas eu não me alinho a essa ideia. Eu acho que não caberia recurso, né? Mas tem outra solução para esse problema. Quer dizer, que não caberia recurso contra a decisão naquele momento, mas você poderia tratar aquela prova que foi determinada pelo juiz, desrespeitando o que foi negociado, como uma prova ilícita. Essa é outra solução. E aí você vai fazer a impugnação no momento da apelação. Então, aquela prova seria, digamos, uma prova ilícita de origem negocial. Me parece que é possível essa abordagem. E aí seria interessante porque apenas a parte prejudicada pela prova que ia querer reclamar, né? Porque aquela história, né? Nós não queremos a prova, o juiz faz de ofício, ela é boa para mim, agora eu vou ficar quieto, né? Se ela é boa, deixa ela aí, então, né? E mesmo, então, essa não recorribilidade imediata, ela também vai se aplicar para a decisão que, porventura, anula o negócio jurídico, vamos dizer, dentro dos padrões legais. Há só uma questão de percepções diferentes, né? O juiz achou que tinha vulnerável, eu acho que não tem vulnerável. E essa também seria uma decisão irrecorrível de forma imediata pelo agravo. Me parece que não seria possível. Nem na taxidade mitigada. Não, me parece que não. Há quem defenda que sim, né? Há quem defenda que sim. Há quem defenda que, por exemplo, aquela abertura lá, que fala de convenção de arbitragem, como a convenção de arbitragem seria um negócio jurídico processual para alguns, então eu teria como incluir outros negócios processuais que não a convenção de arbitragem nesse signo. Eu não comungo desse entendimento, muito embora eu reconheça que isso é uma tese muito bem construída, né? Muito inteligente essa tese. Mas eu sou meio restritivo em relação ao agravo e faço isso com muito pesar. Eu acho que nós temos um sistema ruim, esse do 1015, né? Muito ruim, que dá margem a muitos problemas, mas a minha interpretação é restritiva, né? E, obviamente, eu não concordo com aquela solução dada pelo STJ. Que em algum momento vai cair. Aquilo não vai... Aquilo não é uma solução insustentável a médio prazo. Em algum momento aquilo ali vai ser, me parece, né, reexaminado, porque não ficou bem amarrado e está dando margem a muitos questionamentos, né? A grande função, o que nós esperávamos, né, da Corte Especial naquele momento, que era tentar estabilizar e pelo menos eliminar essas dúvidas, ainda que as soluções não fossem as melhores, mas me parece que não está cumprindo esse papel, né?
E então, eu acho que essa questão vai voltar, né? E aí a gente tem até a chance, de repente, de ver emplacada aí a tese da interpretação extensiva, enfim. Mas eu, particularmente, me filio aí àqueles que fazem uma leitura mais restritiva do rol do artigo 1015. E deixa eu perguntar, Pedro, uma questão. Assim, a priori, existe algum tipo de relação entre o objeto do direito material e a liberdade maior ou menor de negociação processual entre as partes? Eu penso, por exemplo, processo coletivo, né? Eu penso direitos indisponíveis em geral. Há uma correlação entre o direito material e a liberdade negocial processual ou uma coisa não afeta a outra? Eu acho que pode afetar. Pode afetar. Por exemplo, a liberdade negocial no âmbito do processo coletivo é diferente da liberdade negocial do processo individual. Porque existe um universo de normas cogentes que cercam e acabam restringindo esse autorregramento de vontade lá no processo coletivo. Então, por exemplo, no processo coletivo, se há indisponibilidade do direito, eu sei que isso não é um empecilho para que eu celebre um negócio processual atípico. Tá? Eu posso celebrar negócios processuais cuja causa verse sobre direitos indisponíveis. Ok. Mas há determinados negócios processuais, quando versem e se relacionem com direitos indisponíveis, que poderão, por via transversa, implicar disponibilidade ou disposição do direito. Isso acaba limitando o poder de autorregramento da vontade. Então, por exemplo, se eu simplesmente abro mão, faço um negócio jurídico para abrir mão da produção de provas no processo, é quase que um suicídio feito pela parte, ainda que ela faça isso convencionalmente, num processo que verse sobre direitos indisponíveis, isso pode representar, por via transversa, uma disposição do direito. Tá? Por exemplo, não vou nem falar no processo coletivo, imagine um processo individual que verse sobre alimentos. Se o direito a alimentos do menor é considerado um direito indisponível, imagine um negócio processual feito pelo menor através de seu representante, em que ele simplesmente diga que não quer receber alimentos. Isso seria um ato de disposição do direito, isso não é possível. Agora, você imagine que numa ação de alimentos, ao invés de simplesmente expressamente declarar que está renunciando aos alimentos, o menor simplesmente abre mão negocialmente de produzir as provas que seriam indispensáveis para que ele vencesse a demanda. Então, naquele contexto específico, esse ato de disposição processual pode acarretar uma disposição do direito material. Então, eu acho que há uma relação aí entre a disponibilidade do direito material e o limite do autorregramento. Mas a gente não pode estabelecer uma relação inexorável. Sempre que o direito for indisponível, eu também não poderei negociar, estabelecer uma negociação processual. Até porque a fórmula usada pelo caput do artigo 190 foi de abrir a negociação para causas que versem sobre direitos que admitam autocomposição. O universo aí é muito maior do que dos direitos indisponíveis. Na verdade, hoje é difícil até descobrir qual é o direito que não admite autocomposição. A verdade é essa. Porque praticamente é possível que você tenha autocomposição sobre tudo, ainda que não haja disposição do direito. Realmente o universo, no que diz respeito ao objeto, que é negociável, hoje realmente é bastante amplo, muito mais amplo do que na arbitragem. Até as sanções da improbidade administrativa, né, com o acordo de não persecução civil, a gente já tem, né? Pois é. Veja a guinada que deu, né, o sistema de improbidade administrativa antes proibia conciliação. Pois é. Aí o dispositivo que proibia a conciliação foi simplesmente revogado e expressamente admitido o acordo de não persecução civil. É um giro de 180 graus. Né? Que acaba gerando uma consequência para negócios jurídicos processuais liberados agora. Né? Sim. Se o próprio objeto quer dizer, se a própria pretensão específica, né, da improbidade, porque ela tem outras, né, anular o ato, condenar, mas isso aí toda ação coletiva tem. Eu até defendi a época que a lei previa a impossibilidade de conciliação, que com relação aos pedidos que poderiam ser formulados numa ação popular ou ação civil pública, se lá caberia uma transação, não teria por que não admitir uma transação na ação de improbidade. Só não podia fazer sobre as sanções, mas agora foi tudo por vinagre,
Se até as sanções você pode fazer a transação, então É. agora. Negócio de jurídico processual é o de menos, né? Mas, na verdade, isso é uma tendência, né? É uma tendência legislativa. É. Inclusive, em matéria, você falou aí das sanções, em matéria penal, nós vivenciamos Sim. um momento de valorização, né, desse espaço de autorregramento. O direito sancionatório, né? Eu acho que ele está nessa tendência em geral, né? Perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Pedro. Quando a gente lê o 190 caput, fica a impressão de que a gente tem dois objetos possíveis de negociação, né? Porque ele fala num primeiro momento mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convenção sobre os ônus, poderes, as chamadas situações jurídicas das partes. É isso mesmo? Ou um dialoga com o outro? Ou a minha visão de que são dois objetos está equivocada? Perfeito, Daniel. Eu inclusive, adoto essa classificação, eu faço essa classificação no meu livro. Há os negócios processuais que versam sobre o procedimento, que eu chamo de acordo de procedimento, e aqueles negócios jurídicos que têm por objeto as situações jurídicas processuais. Porque me parece que é possível separar uma coisa da outra. Eu posso fazer um acordo e adaptar o procedimento, criar um novo procedimento, ou melhorar, de acordo com a minha conveniência e a conveniência da outra parte, um procedimento existente, por exemplo, adaptar o rito ordinário, o rito comum. Isso aí é um ajuste claro de procedimento. Mas eu posso também estabelecer um acordo ou negociação que não altere o procedimento, mas que afete situações jurídicas. Por exemplo, fazer um acordo para alterar a legitimidade das partes. Eu vou simplesmente criar uma substituição processual de origem negocial, mas não vou alterar o procedimento. O procedimento vai ser o mesmo. Então, eu acho que essa divisão é útil. Você foi dar um exemplo, bem esse exemplo, é esse mesmo? Mas você vê que eu estou radicalizando, né? Eu já comecei falando dos acordos probatórios, agora estou falando do acordo sobre legitimidade. Hoje é dia de trabalho, vamos trabalhar a mente, né? Vamos colocar... a gente começa tranquilo aqui, o cara vem com ignorância, pô. Mas tudo bem, eu vou deixar passar, porque eu vou voltar nisso aí, você vai... Tá vendo? Olha lá, o Viviche pode mexer até em condição da ação. Então, calma. Então, já que você faz essa distinção, Pedro, vamos pensar o seguinte. Esse acordo de procedimento, porque eu não sei se saiu meio que sem querer ou não, mas aparentemente o legislador ele cria uma condição de validade para esse acordo no próprio 190 caput, quando ele fala que você vai criar mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Isso quer dizer que eu e você, se fizermos um negócio jurídico processual, nós vamos ter que mostrar que a nossa causa tem algo de diferente que justifica a mudança do procedimento e que esse procedimento que nós estamos criando, ele realmente vai atender melhor a essa especificidade e tudo isso ficará a ser analisado pelo juiz? É isso? Não, me parece que quem define quais são as especificidades da causa são as partes que negociam. Então, essa definição é negocial também. Para que o processo ou o procedimento se adeque a determinado interesse ou a tutela de determinado interesse, então as partes vão convencionar para que o procedimento fique melhor encaixado, melhor adaptado para esse interesse. Então, a especificidade da causa também é definida negocialmente pelas partes. Me parece que é assim que deve ser lido o 190. Então, o ideal é distanciá-lo da ideia de tutela diferenciada, né? Porque a tutela diferenciada é a adaptação do procedimento às exigências do caso concreto, mas ela é diferenciada, ela é excepcional, ela é diferente do procedimento comum, porque há uma justificativa. E quem, no final do dia, até ainda que provocado pelas partes, vai dizer que há necessidade de adaptação procedimental é o juiz. Né? Perfeito. A diferença é que agora, no 190, as partes podem definir quais são essas especificidades. Por exemplo, pode não ser um caso de tutela diferenciada, já que você usou o termo
consagrado, tutela diferenciada, imagine que o caso seja um caso rotineiro, um caso habitual, mas que as partes simplesmente, por conveniência recíproca, não querem uma audiência. Querem eliminar uma audiência de conciliação, a audiência do 334, por exemplo. Então, elas vão, de acordo com essa especificidade que elas definiram, afastar negocialmente a audiência, sem ensejar com isso, ou por isso, a necessidade de uma tutela diferenciada. E quando a gente fala assim, porque fala, bom, vamos alterar o procedimento, vamos criar um procedimento para nós. E aí eu penso, bom, o que é o procedimento? O procedimento é uma sucessão de atos interligados de maneira lógica com o objetivo final. Assim, objetivamente, imagina que o advogado está assistindo a gente agora e fala, bom, como é que eu mudo um procedimento? Quer dizer, o que é isso? É criar ato, é suprimir ato, é mudar a forma do ato? Quer dizer, o que é trabalhar essa mudança do procedimento? Pois é, e essa é a beleza do 190. O 190 possibilita... Eu acho que você sumiu aí, Daniel. Não sei se caiu aí agora. Voltei, o meu dá um... Mas a beleza do 190 é que ele possibilita que nós possamos percorrer um caminho muito, muito extenso. Assim. Você imagine, o advogado, e nós podemos dizer que os advogados, no primeiro momento, é quem são os artífices desses processos convencionais, podem chegar ao ponto de usar o máximo de criatividade, inventar um novo rito, um rito qualquer que seja, um rito extremamente oral, ou um rito sem nenhuma oralidade, com prazos diferentes, suprimindo etapas, definindo ordem de produção de provas, enfim, de acordo com o que eles acharem mais adequado para o caso. E às vezes o ajuste consagrado. Eu aqui citei o exemplo. Você tem lá o rito ordinário e aquela audiência do 334 não me é conveniente, também não será conveniente para outra parte. Então, nós convencionamos que não queremos audiência de conciliação. Então, eu estou fazendo interferência negocial num rito legal apenas para suprimir atos do processo. Mas imagine, eu até conversei sobre isso em outra live, eu posso prever, inclusive, etapas pré-processuais. Eu posso, num contrato, estipular uma mediação obrigatória, por exemplo, uma mediação pré-processual obrigatória. Criar uma condição da ação. Exato, que seria. Eu não gosto muito desse termo, mas é por aí. Não vou também polemizar isso agora, senão... Mas, assim, estabelecer como condição para a propositura da ação uma mediação extrajudicial prévia. Como já acontece isso. Eu estou falando aqui de uma cláusula que se tornou corriqueira ultimamente. Tá? Eu posso fazer uma definição, veja bem, Daniel, pré-processual sobre a prova que vai ser produzida. Eu posso estabelecer um acordo para que toda a prova do futuro processo seja exclusivamente colhida em um procedimento pré-processual. Uma espécie de escuta, eu não vou falar de testemunho porque não se pode falar nesse momento ainda de produção de prova testemunhal, mas vou ouvir o depoimento de alguém e aquilo ali vai ser a única prova, por exemplo, que eu poderia utilizar no processo futuro, se o processo vier a ser ajuizado. Então, eu vou criar, no fim das contas, um procedimento sem instrução oral, um procedimento documental. Então, eu posso fazer essas manobras, né, esses ajustes, se assim for conveniente para as partes. Agora, me chamou a atenção, porque você comentou, é de se esperar mesmo que não seja das mais tranquilas a relação entre os negociantes e o juiz, né? Principalmente quando isso, de alguma maneira, na percepção do juiz, acabar limitando a atuação dele e ele achar que tem poderes para fazer e tal. Agora, eu fiquei pensando, quando você falava, o seguinte, bom, vamos suprimir a audiência. Ok. Agora, vamos criar um ato. Acho que também é possível a gente criar um ato, ou, na verdade, um ato que já existe, mas não naquele procedimento, a gente coloca ele lá dentro. Só que esse ato, ele vai exigir a participação do juiz. Então, é uma audiência. Então, nós vamos determinar o seguinte, sei lá,
nós temos um acordo processual de que haverá uma audiência de saneamento. Então, pouco importa que a lei diga lá que tem quando é complexo. Não, não. É negociado. Nós negociamos que vamos ter uma audiência. Chegou a hora do saneamento, vai ser por audiência com o juiz. O juiz está vinculado? Pois é. Eu acho que o juiz está vinculado. E ele tem que marcar a audiência. Aí você me pergunta, se ele não marcar, o que vai acontecer? Bom, se ele não marcar, não vai ter audiência. Eu não posso inventar e me transformar fazer um simulacro de juiz. Faz de conta que eu sou o juiz. Enfim, a audiência não vai acontecer. E como é que eu vou tratar isso? Bom, eu vou tratar isso como um desvio do procedimento. Né? E aí eu vou ter que investigar. Esse desvio, quando o juiz se desviou do ajuste procedimental convencionado, e esse ato que nós podemos chamar de viciado, gerou prejuízo? Se gerou prejuízo, a solução é invalidar. Se não gerou prejuízo, é um defeito como outros tantos que ocorrem no processo e que vão ser superados. Porque no direito brasileiro, você sabe, só há invalidade se houver prejuízo. E ainda nessa mudança do procedimento, e de novo, vamos colocar o juiz no rolo aí, porque eu acho que é bem interessante. Sustentação oral. O nosso prazo lá de 15 minutos, é possível prorrogar por acordo processual? Não, aí eu não acho que é possível porque há uma vedação expressa. Né? Aí não seria... seria uma norma cogente, né? Limitando o autorregramento da vontade. Mas eu posso reduzir e distribuir o tempo de sustentação oral. Imagine que que o processo seja incluído na pauta e haja um litisconsórcio. Imagine que a tese seja comum e que os advogados façam um ajuste entre si para dizer, vamos cada um falar 5 minutos. Eu acho que é possível. A pergunta aqui, se o juiz é parte no acordo, há uma discussão, né, doutrinária, não nesse caso do 190, mas no caso do saneamento compartilhado. Eu imagino, o Cabral ele disse que o juiz nunca é parte, né, de um acordo procedimental. Isso. Você tem esse sentido também? Meu querido amigo Cabral, inclusive, acho que ele entrou aí. Entrou. Vou dar um abraço para ele aqui. Cabral é uma das grandes referências. E, além disso, um grande amigo. Nesse ponto, a gente diverge. Né? Eu particularmente, acho que o juiz pode ser sujeito do negócio processual. Pode ser sujeito do negócio processual. E é uma questão mais teórica. Né? Inclusive, no calendário. O calendário 191, eu entendo que o juiz é sujeito, porque o sistema jurídico criou essa possibilidade. Né? Quem define os limites do autorregramento da vontade é o sistema jurídico. O sistema estabeleceu que o juiz deve participar daquele ato. E eu acho que ele participa como sujeito negociante mesmo. Ele tem... ele concorre ali e tem autorregramento para dizer esse calendário não interessa à unidade judiciária ou esse calendário é interessante e vamos implementá-lo. Enfim, é assim que eu penso. Mas veja, a Lei de Liberdade Econômica recentemente possibilitou a realização de um acordo e a lei, o curioso é que a lei usa o termo negócio processual entre órgãos do Poder Judiciário e a Procuradoria da Fazenda Nacional. E esse dispositivo faz alusão ao 190. Então, vejam, a Lei de Liberdade Econômica acaba dando um gancho aí para estender o regime do 190 para esses acordos, são protocolos institucionais feitos entre órgãos do Poder Judiciário e órgãos da administração pública, da advocacia pública, né, como a Procuradoria da Fazenda Nacional. Especialmente para mutirões, fazer mutirão de processo, enfim. Então, vejo que claro, é uma questão teórica. Né? Essa participação do juiz, ele atua como sujeito ou não? Enfim, eu particularmente acho que ele é um sujeito. E ele pode ser sujeito desde que o sistema jurídico expressamente admita essa possibilidade. Eu acho que isso acabou acontecendo nessas hipóteses. Porque, na perspectiva de que ele não seja um sujeito, então ele teria que homologar o acordo dos sujeitos, é isso?
Ele tem que estar lá, né? Ele tem que estar na área, né? Quer dizer, Ele tem que estar na área. lá, né? No caso do calendário, ele tem que estar na área. Então, ele seria um mero homologador ou seria um sujeito que negocia, né? Eu acho que ele é um sujeito que negocia. Até porque, agora, compartilhando a experiência prática, me parece que o calendário normalmente provém da iniciativa do juiz. O juiz é conveniente calendarizar determinados atos do processo e ele vai submeter aquela proposta de calendário para as partes. Então, assim, ele está atuando, de fato, como um negociante, falando aqui no plano no plano empírico, né? Então, ele está negociando, está conversando com as partes, está propondo e se submetendo à aceitação das partes. Ele está dizendo, eu preciso desse calendário. Esse calendário é importante para o processo. Mas o advogado pode dizer, não, esse calendário eu não aceito. E não vai ter calendarização se ele não aceitar. Então, me parece que é um ato típico negocial do juiz. Show. Agora, vamos pensar o seguinte. O negócio jurídico processual, imagino eu, que seja uma espécie de negócio jurídico. Então, num primeiro momento, a gente tem que trabalhar com o artigo 104 do Código Civil. Também. Então, a gente vai, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, partes capazes. Isso está no próprio 190, né? De que capacidade que nós estamos falando aqui? É a capacidade material, do direito material, ou é a capacidade processual? Pois é. Eu particularmente entendo que a capacidade exigida se submete a um duplo regime, material e processual. E a grande questão aí é saber, me parece, como eu vou fazer para invalidar um negócio processual em que o incapaz seja ou tenha participado. Ou seja, eu posso admitir a participação de incapazes sem a sua representação? Não posso. Agora, eu posso admitir que um incapaz, um menor, por exemplo, participe de um negócio processual representado? Posso. Eu posso admitir, agora dialogando com as incapacidades materiais, eu posso admitir a participação num negócio processual de alguém que esteja submetido a um regime de decisão apoiada? Posso. Apesar do código não falar em tomada de decisão apoiada, mas no plano do Código Civil, a pessoa portadora de deficiência tem direito de praticar o ato com o auxílio de apoiadores, e se submeter a um regime de decisão apoiada. Então, isso alcança os atos de direito material e, eventualmente, atos processuais, inclusive negócios processuais. Então, me parece que é um duplo regime a ser observado aí. Então, sujeito capaz. Objeto lícito. Sim, um objeto lícito é o grande dilema hoje, né? Essa é a pergunta do milhão. Quando é que o objeto da negociação processual seria ilícito? Eu, particularmente, acho que a ilicitude do objeto, e nesse ponto eu estou apenas me filiando à maioria da doutrina dos civilistas, e que fazem uma relação entre o exercício do poder de autorregramento da vontade e as normas cogentes. Então, sempre que eu pratico um ato negocial cujo objeto vai de encontro à norma cogente, esse contrato, esse negócio jurídico, é inválido por ilicitude do objeto. O mesmo raciocínio se aplica ao negócio processual. A questão é identificar quando que há um objeto ilícito. Por exemplo, se eu faço um acordo processual para afastar o regime de publicidade dos atos processuais, eu tenho claramente aí um objeto ilícito, porque a Constituição impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, né? Salvo nos casos de interesse social e proteção dos dados relativos à intimidade. Mas não sendo proteção da intimidade ou interesse social, o processo tem que ser público. Não posso fazer um acordo para que o meu processo seja particular. Então, haveria um sigiloso. Então, haveria aí uma ilicitude do objeto do que foi negociado. Porque, às vezes, a proibição não vem expressa, né? A gente tinha, e ainda tem, né, algumas normas processuais que estabelecem aquelas antigas, que a doutrina denominava de nulidades culminadas. A lei especificamente diz, é nulo o ato em que não houve a intimação do Ministério Público, por exemplo. Mas, às vezes, a proibição normativa existe
sem essa enunciação expressa. Mas ela não deixa de ser cogente por isso. Então, a grande dificuldade é a gente identificar quais são essas normas cogentes e não cogentes, porque é aí que está o espaço de autorregramento. É curioso, né? Porque quando eu estudei, né, nunca tinha me atentado a negócio jurídico, nunca foi um tema das minhas preocupações. Mas aí, para escrever um manual à luz do novo CPC, eu tive que estudar. Estudei, li muito seu livro, te cito, do Cabral. Bom, e aí é interessante, conforme você vai lendo, você parece que há um ponto comum, mas que é muito nebuloso. Quer dizer, não, as normas fundamentais, as normas cogentes, o núcleo duro do sistema processual, isso não pode ser negociado. Mas com nomes diferentes, né, a gente fica procurando. Imagino que você, que se debruçou demais sobre o tema, consiga identificar uma zona cinzenta, assim, enorme, né? Eu vi aqui um dos comentários bastante, por exemplo, o contraditório. O contraditório você não pode negociar. Será que você não pode negociar o contraditório? Será que eu não posso renunciar ao exercício do contraditório? Ora, quando a gente... porque o pessoal pensa no contraditório de uma maneira muito simples, mas o contraditório ele se realiza durante todo o iter procedimental. Então, quando nós renunciamos à interposição de um recurso, nós estamos renunciando ao contraditório. Nós estamos renunciando à reação. Será que a gente não pode fazer um acordo dizendo assim, excelência, nem eu nem ele queremos ser intimados de nada? Como assim, meu? Vocês são vida louca? Vida louca. Por quê? Porque nós temos um sistema no computador, assim que o senhor incluir lá o ato processual, nós já sabemos, não precisa ficar intimando. E aí? A intimação é a informação, é o primeiro elemento do contraditório. Será que a gente não pode abrir mão disso? Eu fico pensando, será que a gente não pode negociar a dispensa de uma citação? Faz um negócio jurídico e diz assim, olha, não, se alguém aqui entrar com a ação, não tem que citar a parte contrária. Da propositura da ação começa 15 dias para contestar. Porque a gente também já está abrindo mão da audiência do 334. Ou eu tô louco? Eu não posso fazer nada disso. Nunca fiz. E veja só, eu não acho que você está louco, não, muito pelo contrário. Eu penso exatamente como você. Até porque é preciso distinguir o negócio jurídico que decorre ou que tem por objeto a disposição do direito ao contraditório e o negócio jurídico que tem por objeto o exercício desse direito em determinados processos. Eu não posso fazer um negócio jurídico em que, ainda mesmo que seja unilateral, mas me parece que não é possível fazer um negócio jurídico em que simplesmente eu diga, serei um eterno revel. Qualquer pessoa que demandar contra mim vai ganhar uma revelia grátis. Eu vou fazer uma escritura pública. Não, isso não tem o menor cabimento. Da mesma forma como eu não poderia me dirigir ao cartório, eu quero declarar aqui que eu serei, a partir de hoje, um não litigante. Não irei propor qualquer ação a partir de hoje. Mas eu posso estabelecer restrições ao exercício do direito ao contraditório num determinado processo. Você mencionou um exemplo. Quando você abre mão de um recurso. Quando eu abro mão de uma prova, mesmo sem negociar, simplesmente eu digo, não quero uma prova testemunhal. O juiz pergunta, vai querer ouvir testemunho? Não quero. Eu não posso fazer isso? Eu não posso abrir mão do prazo para contestar? E vejo que isso pode ser até uma estratégia, Daniel. Pode parecer maluco, mas não é maluco. No sistema do Código, nós sabemos que um dos fatos que impedem a produção de coisa julgada sobre questão prejudicial é a revelia. Então, pode ser estrategicamente interessante para uma das partes ser revel. Ela sabe que vai perder o processo. Ela está com medo de que aquela discussão, que não é a questão principal, mas a questão prejudicial, se estabilize. Então, ela prefere ser revel. O processo já está perdido, ela já sabe que não vai ter chance mesmo. Está só cumprindo tabela. Estrategicamente, ela decide ser revel. Então, se eu posso ser revel, e o código até abre margem para que eu possa estrategicamente ser revel, por que eu não posso fazer um acordo com a outra parte? Para que não haja contestação. Me parece que é possível. A questão é saber por que eu faria um acordo desse tipo. E a gente cai num terreno aí, vai depender da contrapartida. E às vezes a contrapartida é material, não é necessariamente processual. Mas aí o nome já diz, é negócio.
estamos negociando. Então, vamos ver se vai valer a pena. Às vezes, para o réu, pode ser um negócio muito interessante. Vender, entre aspas, né? Estou usando aqui o termo no sentido simbólico, né? É vender a revelia, mas em contrapartida ele vai ganhar algo em troca que pode ser mais importante do que a contestação num processo em que ele sabe que não tem êxito, ou não tem probabilidade de êxito. Então, eu não vejo nenhum problema em negociar o exercício do contraditório em suas diferentes manifestações do processo. Contestação, provas, recurso. E a forma, ô Pedro? Porque o código não disciplina, né? Quer dizer, não fala nada. Se a forma pode ser escrita, oral, se tem algum requisito formal. Normalmente o negócio jurídico processual vai ser escrito. Você poder documentar para que ele possa produzir efeitos. Você levar ao processo, anexar os autos e ele poder ser cumprido. Né? Assim, não há um requisito formal. Mas eu posso fazer, por exemplo, um negócio processual em audiência. Eu posso abrir mão, renunciar a um direito processual lá na audiência. Não há nenhum problema quanto a isso. Você falou aí na formalização, me lembrei agora de um caso que eu vivenciei como advogado, em que eu acompanhei essa negociação de perto. Uma empresa e um banco estavam fazendo uma transação para definir um financiamento, uma determinada linha de crédito. E eles conseguiram fazer toda a negociação, fecharam um contrato, ajustaram todos os detalhes, mas no momento de revisar o contrato, houve uma cláusula que quase inviabilizou o negócio. É que o banco tinha colocado na cédula de crédito bancário uma exigência de que a citação para a execução fosse feita por e-mail. Então você falou aí não vai ter aqui, o prazo de 15 dias vai contar a partir da propositura da ação. Era mais ou menos isso que o banco queria. O banco queria propor a execução, mandar um e-mail, disparar um e-mail para o executado e já estava fluindo ali o prazo de 3 dias. É válida essa cláusula? Eu acho que é válida. No caso específico, a empresa não aceitou. Ficou com receio, enfim, o risco realmente é enorme. A gente está falando de uma execução, né? Então, o risco de ser tida como citada e ficar sujeita a um bloqueio judicial era enorme, então ela não quis aceitar. Mas veja como nós podemos criar formas de comunicação, intimação por WhatsApp, por exemplo, ser negociado entre as partes, ou por outro meio de comunicação, né? Isso, inclusive, é útil em tempos de pandemia, né? Pode ser muito útil. Desformalizar o processo por meio de negócios. E até porque a segurança dos atos, principalmente de comunicação, são voltados para as partes, né? Então, me parece que fica muito no campo da disponibilidade, né? Quer dizer, como é que eu vou ser comunicado? Se eu quiser ser comunicado, se eu quiser fazer um acordo dizendo assim, sai na janela e grita, cara. Grita. Se eu ouvir, você é meu vizinho. Se eu ouvir, tá ótimo. Se não ouvir, o azar é meu. Vamos que vamos. É isso aí. Imagino que não tenha nada de ordem público aqui envolvido, as partes que se façam lá os seus acordos. Agora, tem um ponto, Pedro, que eu queria, que a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos, mas esse eu realmente precisava te perguntar a sua opinião, que é a questão da vulnerabilidade, porque há uma vedação, né? Isso. Vai ser nulo se envolver o vulnerável, e o consumidor. Principalmente quando já vem, antes da questão da vulnerabilidade, a inserção abusiva em contrato de adesão. Então, aí, se eu coloco o consumidor com a discussão hipossente ou vulnerável, e ainda faço um contrato de adesão com ele, eu queria saber como é que fica essa ideia de tutela ao consumidor e essa liberdade negocial processual. Vamos lá. Vou tentar aqui me limitar e ficar distrito aí o tempo, né? Mas veja, nós não podemos pré-excluir determinadas categorias, determinados grupos de sujeitos da negociação processual sob o pretexto de taxá-los como vulneráveis. O consumidor é um deles. Primeiro porque eu tenho possibilidade de estabelecer negociações processuais que reforcem direitos processuais do consumidor. Embora a gente saiba
que dificilmente isso aconteceria, né? Dificilmente aconteceria. Principalmente no contrato de adesão. O contrato de adesão não é feito para beneficiar o consumidor, né? Mas, teoricamente, falando aqui em tese, assim, é possível. A inserção abusiva é justamente aquela inserção que restringe direitos do consumidor. Se eu prevejo uma condição mais favorável do consumidor, não há inserção abusiva e, consequentemente, eu também não posso considerar que aquele consumidor automaticamente seria um vulnerável. Então, a vulnerabilidade vai depender muito, me parece, da relação de cognoscibilidade. O consumidor, ele tinha domínio das informações, ele estava em condição de poder compreender exatamente o que estava sendo negociado. O consumidor tinha, de fato, um poder de autorregramento. Ele tinha condição de simplesmente dizer, não, essa cláusula não me interessa, como, por exemplo, uma cláusula compromissória, que pode vir, geralmente vem destacada, né? Você tem um contrato de adesão e vem um destaque lá para a cláusula compromissória em negrito, para que o consumidor assine especificamente aquela cláusula, evidenciando que ele tinha poder de autorregramento em relação àquilo ali e expressamente aceitou. Então, o consumidor pode fazer negócios processuais, e ele não é um vulnerável a priori, me parece, né? A relação de vulnerabilidade precisa ser identificada a posteriori. E é interessante, né, porque sempre fez, né, o consumidor um negócio jurídico típico que é a cláusula de eleição de foro. E nunca se levantou grandes questionamentos, né? A não ser quando ela era abusiva. Num primeiro momento, dentro de um contrato de adesão, que havia a possibilidade do juiz de ofício declarar nulo e mandar para o foro do domicílio do consumidor. E hoje não precisa nem mais ser em contrato de adesão. Em qualquer contrato, ele também já não anula mais, ele declara ineficaz. Mas a ideia sempre foi essa, né? Você ter uma liberdade de negociar processualmente e se tiver um abuso, se a sua situação de consumidor tiver sido usada justamente para te gerar um prejuízo processual, aí, né, você, claro, vai poder se proteger. Como é que eu posso dizer assim? Esses auxílios abstratos previamente determinados, quando concretamente eles perdem o sentido, que eu não consigo compreender, né? Poxa. E aí, o que é mais curioso, a gente está pensando aqui academicamente, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Imagina que há um negócio jurídico, que foi a única coisa que o consumidor conseguiu colocar naquele contrato, que é a única coisa boa para ele, o negócio jurídico processual, uma desgraça o contrato para ele, mas o negócio jurídico processual é a única coisa que ele conseguiu emplacar. Aí o juizão chega e fala, meu querido consumidor, vulnerável, não vai ter. E aí o sujeito, no processo, ele fala, excelência, vulnerável, né? Eu quero, excelência, pelo amor de Deus, não me tira isso, a única coisa do contrato que eu quero é isso. E aí ele fala, não, você é vulnerável a priori e a lei está aqui para te proteger. Né? Eu não sei, às vezes a ideia de tratar o consumidor não é como vulnerável nem como hipossuficiente, é como plenamente incapaz. Um débil, né? Cara, se o cara chega em juízo e fala, excelência, é a mesma coisa da cláusula de arbitragem. Que agora, pelo menos, a coisa está entrando no devido caminho. Né? Não cabe arbitragem para o consumidor. Mas se o consumidor ele celebra uma convenção de arbitragem e ele instaura a arbitragem, é a demonstração mais cabal que ele quer a maldita da arbitragem. Não, mas ele é vulnerável, não tem discernimento, né? Eu acho exagerado. Precisamos repensar muitas coisas, né? Essa é uma delas. Principalmente o artigo 1º do CDC, que diz que o CDC é inteiro de ordem pública, né? Tipo, essas jogadas para a galera, né? Esses drible Neymar, né? Que não funciona para nada e só atrapalha. Isso a gente teria que repensar mesmo. É verdade, eu concordo contigo. Bom, meu amigo, nós estamos chegando aqui, são 20 horas. Então, eu comecei acho que 2 minutos depois, então a gente está 2 minutos de cair, porque deu 1 hora cai. E aí eu te abro a palavra aí para as suas considerações finais. Meu amigo, eu só quero te agradecer aí pelo convite. É uma honra para mim estar aqui dialogando sobre esse tema contigo. Você tinha me perguntado se eu estava enjoado já desse tema, mas esse tema eu não consigo enjoar. E
agradecer também a participação aí da galera. Eu não consegui responder. Eu vi que teve várias perguntas aí, várias provocações. Vários membros da NEP aqui, hein? Um abraço para todo mundo aí da NEP. Vi aqui ex-alunos também. Muita gente entrando aí. O passou aqui, o Vinícius Lemos passou aqui, Beclaut passou aqui, o Antônio passou aqui. Só gente fina, só a galera do bem. Então, eu quero mandar um abraço aí para todo mundo. Infelizmente, não deu para responder aí. Eu vi que teve várias provocações, mas agradecer aí, amigo. É uma oportunidade bacana de aprender contigo e dialogar com você sobre esse tema. Eu que agradeço, foi super legal, o pessoal curtiu demais. Queria agradecer pela presença aí, pela disposição, né? Estamos no feriado, afinal, né? 7 horas da noite, agora 8, né? Queria realmente agradecer, Pedro. E só deixar avisado para o pessoal que ainda está acompanhando a gente que amanhã, às 11 da manhã, eu vou fazer uma live com o Fred Didier, aqui no meu canal mesmo, membro da NEP também, né? Vamos falar sobre empenhorabilidades. Quer dizer, eu vou perguntar, ele vai falar, né? Então, quem tiver disposto amanhã às 11 da manhã, estamos juntos aí. Beleza, Pedro? Obrigado, viu? Abração, meu querido. Amigo. Até a próxima. Abraço, valeu. E aí, essa